Olá pessoal, eu me chamo Ebs e sou pesquisador da área de música e eu junto com a Fabiana de Oliveira Lima fizemos essa pesquisa sobre a chegada do rock no Recife dos anos 50, que traz informações inéditas, uma gama muito densa de informações inéditas sobre a chegada do rock no Recife e a vivência do rock no Recife dentro da década de 50, entre os anos de 56 e 59, e também esse livro traz muita informação sobre a sociedade recifense da época, de uma estrutura política, urbana, econômica. Através da pesquisa do rock, a gente faz uma explanação muito interessante e muito rica da vida cultural, sociocultural e econômica do Recife na década de 50, durante esses 4 anos, entre 56 e 59. Essa pesquisa, eu tive interesse em fazer essa pesquisa por causa que eu estava interessado em entrar no mestrado em música do FPE. E fazendo um levantamento rápido de conversas com pesquisadores e um levantamento bibliográfico, eu não encontrei referências sobre a vivência do rock no Recife na década de 50. Então eu conversei com Fabiana, nós temos uma banda chamada Inomináveis, e ela veio com toda a sua experiência de antropóloga e se sistematizou melhor uma pesquisa onde a gente procurou pessoas mais ligadas à vida cultural do Recife e mais pesquisadores em que a gente entrevistou, e nós fomos parar no arquivo público para colher mais informações, porque as informações que nós colhemos nessas entrevistas não foram muito satisfatórias. Então nós fomos ao arquivo público e lá diariamente a gente pesquisou todos os dias, intensivamente. Nós encontramos muitas informações, citações diárias do rock nos jornais da cidade, entre o ano de 56 e 59. Bom, a gente encontrou muitas informações sobre o rock nas mais diversos tipos de páginas do jornal, né? Nas colunas sociais, falando sobre as festas nos clubes. Nós encontramos nas colunas de cinema, nos comentários dos comentaristas de cinema sobre os filmes ligados ao rock diretamente ou indiretamente, nos comentários sobre os lançamentos de disco, nas colunas policiais que retratavam a juventude transviada, não é? Então, nós vimos também vários anúncios de programas de rádio, entre eles um que liga o Nelson Ferreira ao rock, né? Um que estava nesse programa estava dizendo que o maestro de frevo Nelson Ferreira, muito ligado ao frevo, regendo numa orquestra que estava tocando rock. Também encontramos citação de um diverso grupo de artistas norte-americanos, que veio para cá, para o Recife, tocou na mesma noite no Santa Isabel e no Internacional, e esse grupo eram grupos de rock, inclusive o The Cooks, né, que os Beatles gravaram uma música deles, né, depois do primeiro álbum deles. E também encontramos uma festa em homenagem a Gilberto Freire, que o grupo que tocou foi muito elogiado por tocar rock, né, nessa festa. Nós encontramos informações sobre o primeiro disco relacionado ao rock, que foi anunciado no jornal, vendido aqui em Recife, que foi um dos mais vendidos em 56, não é? O primeiro show de rock, o primeiro nome de artista ligado ao rock, que foi Geraldo Lemos, que tocou em 57, nas quintas-feiras de rock no Aeroclube. O Aeroclube, a gente ficou sabendo, percebeu, né, através dessa pesquisa, que o Aeroclube foi o primeiro clube a ter festas de rock. Muito interessante perceber que o rock, por não ter naquela época não tinham especialistas, né, que falavam exatamente de rock no jornal, o rock foi questionado e refletido por diversas
diversos setores, tanto do jornal como setores intelectuais. Então, sociólogos davam opiniões para os jornais sobre o rock, o efeito do rock nos adolescentes, médicos, até místicos, né? Tem uma entrevista, uma capa da Diário da Noite, dizendo que os raios cósmicos influenciavam no rock, e o rock era culpa dos raios cósmicos. Também opiniões de Raquel de Queiroz, né? E muito interessante também perceber que já nessa época as questões do adolescente, o comportamento dos adolescentes, o que ele faz, o que ele veste, o que ele gosta, se é imoral, se é ou não, né? As pessoas que defendem o comportamento, defendem essa juventude, suas posturas, as pessoas que atacam, tudo isso já existia nos anos 50, né? As questões voltadas aos adolescentes com tons de absurdos, né? Ou com tons que defendem esse tipo de comportamento. Eu me chamo Fabiana e junto com a Bisfilho a gente construiu o projeto do livro, né? A Chegada do Rock no Recife dos anos 50. Desde que ele falou comigo pela primeira vez, achei o projeto super interessante, né? A gente, de certa forma, tentar identificar se o rock tinha acontecido aqui, de que forma, como é que ele chegou. As primeiras pessoas que a gente entrevistou para conversar sobre se teria ou não havido rock, né? Como o professor da pós-graduação em História da UFPE, Flávio Teixeira, ele falou pra gente, ele estudou e publicou sobre a vida cultural do Recife nos anos 50. Ele explicou que não tinha, nas suas pesquisas, encontrado a palavra rock. Mas depois a gente identificou que a pesquisa dele ia até 55 e a gente começa a encontrar a palavra rock e definições de rock e, enfim, comentários sobre rock, as festas de rock e relações, pontos que foram feitos com rock, né, só a partir de 1956. Além do professor Flávio Teixeira, nós entrevistamos também o Maestro Tony Marcos, que nos anos 60 veio a ser produtor musical de bandas do Recife, como Silverjets, né? Tinha Reginaldo Rossi, os Bambinos. Mas nos anos 50 ele era adolescente e ele participava daquilo que era chamado Juventude Transviada. E ele contou pra gente algumas histórias que foram bem interessantes, né? Por exemplo, que ele tinha uma jaqueta e como ele gostava muito de James Dean, que era um ícone para os adolescentes daquele período, né? Havia basicamente 3 ícones importantes para os adolescentes dos anos 50: o Marlon Brando, James Dean e o Elvis Presley. E ele era super fã do James Dean e tinha uma jaqueta, o apelido dele Maristone era Tony, e a jaqueta tinha escrito Tony Dean. E ele contou pra gente que tinha essas festas assustados, que eles iam para ouvir rock, e que também ficavam tentando sintonizar algumas rádios que em determinado horário ia tocar rock, né? Então não era fácil ouvir rock no Recife dos anos 50, mas o cinema foi o principal veículo de comunicação que trouxe o rock para a cidade. Isso também em outras capitais brasileiras, né, como no Rio de Janeiro, São Paulo, o cinema teve grande influência na chegada do rock, Salvador, enfim. Mas Recife recebe o rock através do cinema e também a cultura americana, né? Era uma forma de que as pessoas acessassem o que era produzido e o que era discutido, né? Ou o que os Estados Unidos estavam produzindo, enfim, naquele momento. Havia uma divisão. Em entrevista com o Gilmar Muniz de Brito, ele falou pra gente que havia uma divisão entre os grupos que estavam mais ligados a repensar as questões sociais da cidade, estudavam, debatiam e, enfim, refletiam sobre o cinema europeu, basicamente. Principalmente o cinema italiano, e que discutia as dificuldades do pós-guerra, enfim. E, de acordo com o João Mar, isso se aproximava mais do que acontecia no Brasil.
e também no Recife dos anos 50. Né? Recife nos anos 50 era uma cidade que estava ávida por modernidade e crescimento. Inclusive houve nesse período, né, na década de 50, um dos principais aumentos populacionais na cidade. Então, as pessoas vieram de capitais vizinhas e principalmente do interior e ocuparam toda a periferia da cidade. E então o Recife vivenciava essa gangorra, né, entre o moderno que deveria chegar e os problemas sociais que se agravavam fortemente com o aumento populacional. Então, essa cidade já vivenciava o acesso à cultura estrangeira. Nos anos 40, os Estados Unidos começam um trabalho de inserção da cultura americana em outras culturas. E aqui no Brasil foram criados alguns birôs, que eles chamavam, né, offices. Foi criado o primeiro office em 1941, que depois mudou de nome e atuou até meados de 1940, da década de 40, melhor dizendo, e vinha com esse intuito de apresentar a cultura americana. Então, o cinema fazia parte dessa apresentação também. E o cinema americano, assim como o cinema europeu, também fazia bastante sucesso, né? Nas salas de cinema dos cinemas de bairro. E foi dessa forma que os filmes que foram introduzindo primeiro o rock como trilha sonora, depois o rock como tema central, né, daquela película. E eles fizeram bastante sucesso. E acabaram trazendo discussões para outros campos, principalmente o campo da juventude transviada. Né? Tem, não só pelo filme que tem esse mesmo nome, mas a discussão sobre o comportamento do jovem, né, foi bastante recorrente nos jornais também. No final da década de 40, começa-se a utilizar mundialmente o termo teenager, e a partir de algumas pesquisas junto ao John Savage, né, os livros que ele publicou, a gente foi identificando que entre os anos 40 e 50 foi se configurando um mercado para esses jovens. E o rock também era um produto que fazia parte daquilo que era consumido por esses jovens. Então, o rock, a calça jeans, a jaqueta, a lambreta, outros elementos que faziam parte da cultura da juventude transviada. E era chamada de transviada porque tinha um comportamento despojado, e que começava como despojado, mas podia chegar até a cometer delitos, né, e crimes mesmo, enfim. E aqui no Recife a gente identificou nos jornais pesquisados que foram relatadas várias situações dessas cometidas, né, delitos, tomar banho na Praça do Derby, que foram cometidos por jovens, principalmente de classe média alta, né, jovens da elite, e por isso as matérias não nomeavam esses jovens, falavam apenas do fato que tinha ocorrido. Então a juventude transviada aparecia muito nas páginas policiais, mas também com psicólogos, médicos, sociólogos discutindo as consequências desse comportamento, como é que ele poderia ser freado, etc. e tal. Por outro lado, havia também uma discussão da postura dos pais, né? Que os pais também saíam para as festas e deixavam esses jovens à toa. Então, os jornais também discutiam sobre como é que os pais criavam esses jovens. E além de toda a discussão sobre o rock, essa é uma das partes mais interessantes, porque os jornais, como a gente pesquisou diariamente, eles foram mostrando para a gente que cidade era aquela, o que é que chamava atenção na cidade, né? A gente pensar que nos anos 50 havia toda uma discussão complexa mesmo sobre o comportamento da juventude, que a gente imaginava anteriormente, até a partir das conversas que a gente tinha tido e de algumas entrevistas, que o Recife dos anos 50 ele era basicamente
regionalista, né? O regionalismo predominava por conta de Gilberto Freire, Ariano Suassuna e outras figuras icônicas desse momento. E não era só isso que tinha, né? Tinha também o regionalismo, mas Recife não era uma cidade em que havia uma compreensão unânime na ideia regionalista. Muitas outras pessoas consumiam aquilo que era cultura estrangeira e atuavam na cidade de outra forma também. A partir dessas não exatamente descobertas, mas a partir do reconhecimento dessas informações, a gente consegue fazer um novo desenho da cidade do Recife dos anos 50, né? Então é um Recife que falava e exaltava o regionalismo, por um lado, a gente identificou isso também nos jornais, mas era um Recife que também exaltava, discutia, trazia o rock, divulgava, né? Tinha as festas de competição de dança, as festas nos clubes, enfim, que mostravam pra gente a atuação dessa juventude de classe média, mas não só, porque o cinema dos bairros, eles estavam espalhados por todos os bairros, independente da classe social, né? Então a gente tem aí o cinema chegando para todos e o rock junto. Bom, o livro ele começa com um prefácio bem interessante do professor Paulo Marcontes, da pós-graduação de Sociologia da UFPE, né? E ele também faz os seus apontamentos, né, como sociólogo experiente, sobre o que ele enxergou no livro e sobre o que ele conhece da década de 50, tanto no Brasil, no mundo e no Recife. Depois veio uma apresentação de outra socióloga do departamento da pós-graduação de música da UFPE, que é a Daniela Ferreira, também que faz as suas observações. E então o livro ele vai para uma breve introdução sobre a cultura norte-americana no Recife. Ele fala de como essa cultura norte-americana, a partir da Segunda Guerra Mundial, vai se intensificando no Brasil, no mundo e na cidade do Recife. Depois o livro ele parte para um breve resumo sobre o que foi o rock and roll nos Estados Unidos. Então, aí a gente aponta como é que estava a cidade do Recife logo após, né, urbanamente, como é que se encontrava esse cenário para o rock and roll que veio dos Estados Unidos, né, que foi produzido lá, como é que ele foi reinterpretado no Recife, né? Quais foram o colorido que o Recife deu para esse rock and roll. Bem, o rock ele chega no Recife em 56 através do filme Sementes da Violência, que foi o primeiro filme exibido mundialmente com rock na sua trilha sonora. Ele passa aqui em fevereiro de 56 e traz o rock na sua trilha sonora. E o filme, ele também traz um disco ligado a esse filme com a música Rock and Roll Around the Clock de Bill Haley, né? E esse disco é um dos mais vendidos no Recife. O filme ele é bem elogiado, entre outros por José Alencar, o crítico de cinema do Diário de Pernambuco. E esse filme é bem elogiado, e esse filme ele tem bastante comentários sobre o comportamento dos jovens e a sua ligação com rock and roll, né, através desse comportamento. Logo após começa a existir um rumor no Recife sobre a estreia do que seria na cidade a estreia do filme Balanço das Horas. Esse filme, como esse filme estava onde ele estava sendo passado, exibido, como no Rio de Janeiro, Londres e São Paulo, esse filme, onde ele foi exibido, ele teve cenas de depredação dentro da sala de cinema. Isso causou uma grande discussão no Recife, se ao ser estreado no São Luís, ia acontecer a mesma coisa na cidade. Então exigiu-se policiamento, o filme passou com policiamento. Essa data despertou uma grande curiosidade da cidade para o rock and roll, e o filme estreia em fevereiro de 1957 e é considerada a chegada oficial do rock and roll no Recife, de acordo também com a matéria de capa do Diário da Noite, assinada pelo jornalista Paulo Fernando Craveiro. Logo após isso,
curiosamente, esse filme ele ele é exibido em fevereiro, o mesmo mês de carnaval em que a música de Nelson Ferreira, Evocação número 1, foi a música mais tocada no Brasil. E então foi uma marca, é uma marca histórica para o frevo. Então isso levou com que os jornalistas e músicos e pessoas da sociedade pernambucana dissessem que o frevo foi o primeiro ritmo a mundialmente vencer o rock and roll. Por quê? Porque quando exibiu-se Balanço das Horas, os jovens aqui no Recife, no São Luís, não depredaram a sala de cinema. Mas enfim, existia policiamento também, né? Mas logo após veio as quintas-feiras de rock no Aeroclube, e então começa a se inserir o rock nos clubes da cidade. No ano de 1958 é que começam a ocorrer as matérias mais ligadas de cunho policial, mais ligadas ao fenômeno da juventude transviada e seus atos de vandalismo no mundo inteiro, no Brasil e no Recife. Né? Foi bastante recorrente essas matérias, mais do que discutir o fenômeno do rock. Porém, o rock, ao contrário de São Paulo e Natal, no Recife nunca foi muito atacado, e nem foi... não deixaram de tocar, não censuraram o rock. O rock não foi proibido de tocar nos clubes, né? Então, no ano de 59, nós vemos que o rock continua fazendo parte do repertório das orquestras de clube. Os clubes eram uma marca as festas dos clubes eram a marca da noite na década de 50, né? Da noite recifense. Nós vemos que o rock continua entre samba, frevo e baião fazer parte do repertório, né? E aí vem a Celi Campelo, um rock brasileiro produzido no sul, né? No sudeste. E então esse rock começa a chegar aqui e também ser muito consumido. E aí nós temos, encerrando o ano de 59, uma festa em homenagem a Gilberto Freire, em que a orquestra que tocou nessa festa, ela foi bastante elogiada porque tocava rock, pela maneira como tocava rock, e o Natal no Clube Internacional, que a banda que tocou nesse Natal foi o Golden Boys, e esse Natal foi a festa mais badalada nos jornais da época, né? Então a gente traz esse conjunto de mais de 100 imagens que retratam desde as definições, reportagens sobre o rock, as festas com premiação no Aeroclube, né, de dança, porque o rock foi consumido principalmente como dança a princípio no Recife. E a gente tem também imagens das reportagens sobre o estudo do rock por médicos, de que o rock era uma espécie de cocaína, que causava transe nas pessoas, que deixava elas inebriadas, né, e que os sons da guitarra podiam causar alterações cerebrais e coisas do gênero, o que posteriormente foi desmentido, mas a princípio foi observado dessa forma. Também que sofria influência dos raios cósmicos, né? A gente tem essa reportagem, as fotografias colocadas no livro, além das várias reportagens sobre juventude transviada, que nem sempre era relacionada ao rock, mas por muitas vezes o rock estava ali presente na discussão do comportamento dessa juventude. E o livro, a partir dessas imagens, vai ajudando a gente a reconhecer como é que o rock chegou no Recife, como é que ele foi recebido, consumido, e como é que depois foram se gerando os pequenos grupos de rock, né, que chegaram a ocorrer só nos anos 60 mesmo, né, até 59 a gente não identifica nenhuma banda de rock da cidade, né, em nenhum momento, mas a gente identifica um consumo intenso do rock que era produzido no estrangeiro e também no Brasil. Alguns filmes foram produzidos no Brasil, trazendo o rock como subtema e como trilha sonora.
Também para a produção do livro, a gente assistiu os filmes que conseguiu, né? Nem todos estavam disponíveis, mas a maioria deles sim, a gente conseguiu assistir. Ao Balanço das Horas, Sementes da Violência, Vidas Amargas, a produção nacional Alegria de Viver, que traz o rock como subtema e trilha sonora. E também procuramos ouvir as músicas que eram trazidas por esses filmes, quem gravou, identificar o período de gravação, como é que foi distribuído. Tem algumas informações também no livro sobre as músicas que eram mais ouvidas, né, em cada período do ano. A gente tem essas informações todas no livro, então a gente tem várias informações que podem ser úteis para quem pesquisa não só o rock, mas a produção cultural no Recife dos anos 50, o consumo principalmente, né? Mas o consumo cultural no Recife dos anos 50.